Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos conhecer a história do Braguinha, João de Barro, escrito por André Diniz e Juliana Lins, da coleção Mestres da Música no Brasil. Braguinha, João de Barro. O dia é 13 de julho, o ano 1950. O Rio de Janeiro acaba de inaugurar o maior estádio do mundo, o Maracanã, palco dos mais importantes jogos da Copa do Mundo daquele ano. Depois de vencer o México, Iugoslávia, Suécia, o adversário do Brasil agora é a Espanha. O estádio está lotado, a torcida confiante no seu time de craques, mas tensa com a partida contra a temida seleção espanhola. O primeiro tempo é uma festa de gols feitos por Ademir, Jair e Chico. Lá pela comemoração do quarto gol do Brasil, o segundo de Chico na partida, os torcedores que mal podiam acreditar no que viam começam a cantar. Eu fui às touradas em Madrid, pararatimbum, bum, bum, pararatimbum, bum, bum. E quase não volto mais aqui para ver Peri beijar Ceci. João de Barro e Alberto Ribeiro, 1938. Em pouco tempo, os 180 mil torcedores que estão no estádio entoam a marchinha, sucesso do último carnaval, com exceção de um deles. No meio da multidão, um homem de bigode, com jeito simpático e gentil, está sentado ao lado da filha, a menina Maria Cecília, tem 11 anos, e com os olhinhos arregalados admira a beleza do espetáculo. Mas o que chama a atenção dos vizinhos de arquibancada daqueles dois é que naquele momento o homem, em vez de cantar, chora. Vendo as lágrimas escorrerem do rosto de um pai de família, um sujeito forte, sentado ali ao lado, diz em voz alta para quem quiser ouvir: todo mundo aqui cantando, feliz com a vitória do Brasil, e esse danado de espanhol aí chorando pela derrota da sua seleção. Só me faltava essa. O que o sujeito não podia imaginar é que o tal homem de bigode sentado ali, anônimo, no meio da multidão, é o brasileiríssimo Braguinha, autor daquelas touradas em Madrid. Braguinha chorava porque aos 43 anos de idade nunca tinha imaginado viver tamanha emoção. Ver o baile de futebol do time do Brasil ao som da marchinha que compôs com o amigo Alberto Ribeiro. O jogo terminou com uma inesquecível goleada de 6-1, e o apito final, a arquibancada, ainda tremia com os pulos da torcida. Pararatimbum, bum, bum. Não foi na época de 1950 que Braguinha viu o Brasil ganhar o Mundial. Alguns dias depois, o Brasil perdeu para o Uruguai em pleno Maracanã, com a derrota por 2-1. A alegria das touradas em Madrid foi substituída pelo rio de lágrimas da torcida. Somente em 1958, os milhões de brasileiros puderam soltar o grito de "É campeão! É campeão!". Além de fervoroso torcedor do Brasil e do Botafogo, Braguinha é um dos brasileiros mais importantes do século XX. Essa é a história que nós vamos contar. A história de um homem que é, sobretudo, um grande contador de histórias. Braguinha nasceu no dia 29 de março de 1907, filho de Dona Carmen e de seu Jerônimo José Ferreira Braga. Os pais lhe deram o nome de Carlos Alberto Ferreira Braga, mas Carlos virou Carlinhos para a família e Carlinhos virou João de Barro, por vontade própria. João de Barro virou ainda Braguinha para o Brasil inteiro. Mas essa história do nome a gente conta mais lá para frente. Por enquanto, Braguinha é uma criança. Voltemos então lá para o dia de seu nascimento. Braguinha nasceu na Semana Santa, mais exatamente na Sexta-feira da Paixão, no comecinho do século XX. As procissões passavam por ali quando o menino entrou no mundo chorando. O parto feito em casa mesmo, como era de costume. A casa era na Gávea, bairro da zona sul do Rio de Janeiro.
onde o menino morou nos primeiros anos de vida até as terras da família serem desapropriadas para a construção do Jockey Club. Quando isso aconteceu, os Braga foram morar na Rua General Severiano, em Botafogo, bem perto da sede do clube alvinegro. Foi aí que Braguinha começou a torcer pelo Botafogo, que seria para sempre seu time do coração. Depois disso, por volta de 1919, a família foi morar em Vila Isabel, nos arredores da fábrica de tecidos Confiança, onde seu Jerônimo era gerente. O terreno era grande e abrigava, além da fábrica, 2 açudes, uma escola, uma vila operária, um campo de futebol e 2 clubes, o Confiança Atlético Clube e o Progresso e Confiança. Quando foi para a Vila Isabel, Braguinha entrou para o Colégio Batista, no bairro vizinho da Tijuca. Nesse colégio, Braguinha fez novos amigos, e um deles, chamado Henrique Brito. Podemos abrir um parêntese para dizer uma coisinha? É só para falar que, certamente, essa história não seria a mesma se a família Braga não tivesse se mudado, se Braguinha não entrasse nesse colégio e não ficasse muito amigo desse Henrique. É assim com as coisas da nossa vida, não é mesmo? Nunca saberemos o que teria acontecido se tivesse sido de outro jeito. Agora, fecho o parêntese. Esse novo ambiente foi importantíssimo para que o jovem aluno começasse a gostar de música e a se interessar pelas artes de forma geral. Henrique Brito, um moreno forte, irreverente e irrequieto, tinha o apelido de Violão, porque andava pelos cantos da escola tocando um violão de uma corda só. Por influência do amigo, Braguinha começou a ensaiar seus primeiros acordes no violão e passou a conhecer outros jovens músicos de Vila Isabel. Os alunos do Colégio Batista adoravam se reunir com Braguinha. Henrique Brito ia ao vinho para cantar, compor, tocar violão e se divertir nas reuniões sociais da Tijuca, Andaraí e Vila Isabel. Esses jovens formaram então o grupo musical Flor do Tempo e apresentavam-se em casas de amigos e clubes. O grupo fez sucesso e resolveu profissionalizar-se e mudar de nome. Agora vamos abrir aspas, porque o próprio Braguinha vai explicar como foi a escolha desse nome. Eu conheci uma lenda muito interessante sobre os tangarás, pássaros que se reúnem em círculo para cantar e dançar na floresta. Como éramos também um grupo que se reunia para cantar, pareceu-me adequada a denominação Bando de Tangarás. Reza a lenda indígena que o canto dos tangarás é tão belo que os índios, atraídos por ele, se embrenham pela mata e por lá ficam, encantados com o cantar da passarada. Além de dar o nome do grupo, Braguinha achava que a história dos tangarás podia inspirar os compositores a adotarem nomes de passarinhos. Mas parece que os outros tangarás do bando discordaram. Mesmo assim, Braguinha escolheu seu nome artístico e passou a assinar todas as suas músicas como João de Barro, o pássaro arquiteto que constrói sua própria casa. Ele mesmo explica: compor e cantar sambas, no meu tempo, era sinônimo de desocupado, e de mais a mais, eu era e continuo sendo um tímido. Como todos ou quase todos os componentes do bando de tangarás tinham um apelido, resolvi me esconder como um João de Barro. Naquele tempo, as famílias tradicionais não gostavam de seus filhos virassem artistas. Seu Jerônimo, o pai de Braguinha, costumava dizer: não quero filho meu tocador de violão. A partir daí, Carlos Braga, ou Braguinha, seria João de Barro, por muito tempo. Mas fica decidido que aqui essa história a gente vai chamá-lo só de Braguinha, para não confundir a cabeça de ninguém. Quando acabou o colégio, Braguinha resolveu estudar arquitetura, talvez para combinar mais com o nome, ou para o nome combinar melhor com ele. Depois de 3 anos de estudo, decidiu que seu negócio não era planejar prédios e casas, como um arquiteto,
mas construir músicas como um passarinho. O bando de Tangarás recebeu ainda 2 novos artistas que ficaram célebres na música brasileira: Noel Rosa e Almirante. Esses 2, junto com João de Barro, Alvinho e Henrique Brito, fizeram muito sucesso a partir de 1929. Braguinha, com sua voz de tenor, registrou algumas de suas músicas em disco, mas o cantor oficial era mesmo Almirante, compositor e radialista. Almirante depois entraria também para a família Braga, casando-se com Ilka, irmã de Braguinha. O bando foi um dos primeiros grupos de música popular formado por jovens da classe média carioca e entrou para a história por ter gravado pela primeira vez uma música com os instrumentos de percussão das escolas de samba do Rio de Janeiro. A música, na pavuna, teve direito a surdo, tamborim, cuíca, pandeiro, reco-reco e tudo mais de que um bom samba precisa. Outro tangará que começou a ficar muito conhecido nessa época foi Noel, de Medeiros Rosa. Estudante de medicina, Noel também largou a faculdade e tornou-se o poeta da vila e do samba. Noel, Braguinha e o resto do bando frequentavam muito o Café Papagaio, que ficava na rua Gonçalves Dias, no centro do Rio. Um outro café muito conhecido e frequentado por cantores e compositores da época era o Café Nice. Mas Braguinha achava o Papagaio mais tranquilo. O melhor lugar para encontrar os amigos, bater papo furado e fazer músicas. No Papagaio nasceram ou foram finalizadas muitas músicas de Braguinha. Antes disso, o Papagaio já era ponto certo de Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré e do escritor Lima Barreto. A origem do nome do lugar é curiosa. Diz a lenda que havia no café um papagaio chamado Bocage, considerado o mascote do grupo. Pois bem, parece que Bocage costumava repetir palavrões impublicáveis e versinhos pornográficos, ditados pelos fregueses, e por isso acabou virando a grande atração da casa. Um dia a polícia levou o papagaio. No café ficou só o nome. Certa vez, Noel estava sentado à mesa do canto do Café Papagaio quando Braguinha entrou e propôs: Noel, vamos fazer uma música com aquele ritmo das pastorinhas que desfilam em Vila Isabel na noite dos Santos Reis? Começava a nascer aí As Pastorinhas, um clássico da música brasileira. A estrela d'alva no céu desponta, e a lua anda tonta com tamanho esplendor. E as pastorinhas, para consolo da lua, vão cantando na rua lindos versos de amor. Linda pastora, morena de cor de Madalena, tu não tens pena de mim, que vivo tonto com o teu olhar. Linda criança, tu não me faz da lembrança, meu coração não se cansa de sempre, sempre te amar. Noel Rosa e Braguinha. Essa parceria com Noel Rosa se intitulava Linda Pequena e, quando lançada, não fez sucesso. Depois da morte de Noel, Braguinha fez algumas alterações na letra. A música foi então gravada por Silvio Caldas, já com o nome de As Pastorinhas, e foi a grande vencedora do Carnaval de 1938. Amigo dos Braga, o poeta da vila, também fez música citando o patriarca da família. O samba Três Apitos foi feito para uma jovem operária por quem Noel se apaixonou e que não lhe dava a menor atenção. Em determinado trecho da música, ele fala que tem ciúme do gerente impertinente que dá ordens a você. Pois o tal do gerente era seu Jerônimo, o pai de Braguinha e patrão da moça. Como já falamos, o pai de Braguinha era gerente da fábrica de tecidos Confiança em Vila Isabel. Assim, o jovem Braga acompanhou de perto o surgimento no Brasil de 2 classes sociais, a burguesia industrial,
e o proletariado, a classe dos trabalhadores das fábricas, como a jovem por quem Noel Rosa estava apaixonado. Nas primeiras décadas do século XX, várias outras fábricas em Bangu e arredores fizeram parte do processo de industrialização do Rio de Janeiro. A infância e a juventude de Braguinha estiveram sempre muito ligadas a esse contexto de industrialização e, sobretudo, a fábrica de tecidos Confiança. Foi lá que o compositor conheceu Astrea Rabelo Cantolino. Um dia, Braguinha foi à casa do guarda-livros da fábrica, o sujeito que cuidava das contas, uma espécie de contador. E a moça estava estudando no quintal com a amiga Nadir. Antes de qualquer outra coisa, o dono da casa perguntou: Braguinha, você quer conhecer uma moça bonita? Braguinha quis, e em 29 de janeiro de 1938 casou-se com a moça. Desse casamento nasceu sua única filha, Maria Cecília, a menina dos olhos arregalados no Maracanã, que ainda vai aparecer nessa história.